do Senhor. Então, amém. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, uma das epístolas da prisão, quando ele estava em Roma, né? Escreveu essa carta, capítulo 1. Vamos ler aqui 4 versículos, né? E caso você puder apenas, durante o período da leitura dos 4 versículos, ficar de pé, amém. Se não puder também, pode ficar sentado. Talvez você está com dor na perna, acontece às vezes, né? Pode ficar à vontade, tá? É uma regra sem exceção, né? É um costume normal nosso, né? Então, Filipenses, capítulo 1, do verso 27, vamos meditar até o verso 30, e à medida que o tempo nos permitir, nós vamos até onde o Senhor permitir. Filipenses, capítulo 1, verso 27 ao 30. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações. Deus, sempre nós temos pedido perdão em toda e qualquer área que nós venhamos a ter falhado com o Senhor. Que o Senhor perdoe os pecados, ó Pai, para que nós possamos assim fazer a Tua vontade por meio da Tua palavra. Ó Deus e Pai, neste momento, usa-me conforme a Tua vontade, não conforme o meu querer, mas sim conforme a Tua vontade. E com relação à mensagem que o Senhor colocou no meu coração, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 27 em diante. Em nome de Jesus, amém? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Amém. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Amém. Podemos assentar, amém? Amém. Então, o apóstolo Paulo, nessa epístola, né, onde ele estava em Roma, quando ele enviou essa carta para os Filipenses, nesse trecho aqui, ele fala algo muito importante, que era para os Filipenses viverem dignos do Evangelho, de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, nós temos que ter um modo de vida de acordo com a palavra. Ou seja, se nós temos que ser dignos, nós temos que fazer por onde vivermos conforme o Senhor nos chamou, ficarmos no estado em que o Senhor nos chamou. E o Senhor nos chamou em qual estado? Para que nós permaneçamos em qual estado? Estado de salvação. De repente, a nossa vocação e a nossa eleição, nosso chamado é para a salvação. Mas dessa forma que nós temos que andar. Porque não adianta a pessoa falar assim: ah, eu sou salvo ou salva, mas a vida dela não condiz com, não é? A palavra de Deus. O verdadeiro testemunho não é dado. Não tem ninguém perfeito, mas nós devemos procurar viver sempre, né, de acordo com a palavra de Deus. Para que ele disse, verso 27 ainda: ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quer dizer, Paulo fala da unidade da igreja. Vocês devem estar unidos num só espírito, numa só alma, pela fé evangélica. Então a igreja de Cristo, ela pode ter divisão? Não. Pastor, mas nós somos pessoas diferentes, fazemos coisas diferentes, temos alguns costumes diferentes, porque viemos de famílias diferentes, sim. Mas no que diz respeito à família da fé, nós temos que ter o mesmo modo de viver e pensar. Por que às vezes acontecem demandas na igreja? Porque às vezes um está pensando uma coisa, o outro outra, e aí essa unidade compromete a luta nossa pela fé do Evangelho ou Evangélico.
Aí a nossa luta pela fé, ela fica comprometida. Porque um puxa para a direita, o outro para a esquerda, um tem uma visão e outro outra. Irmãos, a nossa visão tem que ser a visão de Cristo. Amém? E para isso nós temos que exercitar a nossa fé como irmãos. Deus trabalha assim. Foi Deus que criou para ser assim. Isso não é uma doutrina de particular interpretação de uma igreja. É uma doutrina santa, do Espírito Santo, de Deus. Não é? E é tão bom você conviver com irmãos. Por exemplo, eu sabia que o irmão Paulo estaria aqui hoje. Tem quanto tempo que a gente se conheceu aproximadamente? 5 a 6 meses? 5 meses talvez. 4 para 5 meses nós nos conhecemos. Na estrada da vida, na rua, assim andando. Não é verdade? Então quer dizer, relacionamento. Assim como também a irmã Flávia, né? Conhece ali o irmão Wilke, né? Falecendo agora, né? E também chamou ele. Então é dessa forma, é Deus que nos leva as pessoas, traz as pessoas a nós e nos leva a elas. É Deus que faz isso. Nós temos que ter uma visão. Por que eu estou diante dessa pessoa? Porque Deus colocou. Então eu tenho que procurar relacionar-me com ela para que o propósito de Deus em nossa vida seja cumprido. Não é ficar pensando, essa pessoa, eu não fui com a cara dela não. Às vezes não há esse tipo de pensamento nosso, né? É o pensamento humano, pensamento social. Mas de acordo com a Bíblia, além do nosso pensamento humano e social, o que tem que prevalecer é o pensamento espiritual. Entendeu? É a vontade de Deus. Se fosse para mim fazer isso, eu não iria fazer não, mas como Deus me colocou para isso, eu vou fazer. É a fé evangélica, é a fé do Evangelho, né? Então, nós precisamos de estar unidos, não é? Lutando juntos pela fé evangélica, firmes em um só espírito, como também uma só alma. Então, no corpo de Cristo não há lugar para divisão. Mas, pastor, todas as igrejas que eu passei, eu vi divisão. O que eu falei aqui? No corpo de Jesus não há lugar. Entendeu? É isso que a gente tem que entender e amadurecer também para isso, né? Verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então nós não podemos ficar intimidados com aqueles que não servem a Cristo, que rejeitam a Cristo. Os adversários ali são esses, os que são contra o Evangelho. Nós não podemos estar intimidados com eles, por quê? Porque o que para eles é perdição, para nós é salvação. Eles se envergonham de Cristo, nós louvamos a Cristo, nós orgulhamos de Cristo. Glória a Deus. Então nós não podemos ficar assim tímidos, com medo de expressar a nossa fé. Aleluia. Por causa de pessoas lá fora que veem a nossa fé como algo contrário, eles não concordam. Independentemente de alguém concordar ou não, não é agredir as pessoas com palavras, porque ninguém é obrigado a aceitar o Evangelho, mas expor o Evangelho como a vontade de Deus. Ainda que você não faça, eu vou pregar. Ainda que você não aceite, eu vou pregar. Porque algumas pessoas já falaram comigo, pastor, eu cheguei para pregar no lugar, eu fico com tanta vergonha, as pessoas estão me olhando tanto, eu fiquei oprimido, e eu não preguei. Então, o que para eles é perdição, para nós é salvação. E se nós estamos salvos, nós seremos somente? Nós estamos salvos. A salvação é um estado presente na vida do cristão. Porque ele já aceitou, ele crê, e quem crê no Filho tem a vida eterna. Terá e tem. Então, se eu tenho a vida eterna, eu vou anunciá-la, eu vou pregá-la. Amém. Já teve dias, irmãos, que eu preguei em lugares, pessoas fazendo assim, ó, olhando com deboche.
xingando. Isso. O evangelista Francisco falando que já foi xingado. Oposição. E se você não tiver firme, você é até assim tocado por aquilo. Se você não tiver firme na sua fé. Por isso que você não deve ter medo, se intimidar. A pessoa olhou com cara feia, porque o inimigo ele vai usar situações para nos afastar, para que nós nos sintamos envergonhados, acuados. Então esse verso 28, ele é um verso que chama a nossa atenção. Então quando o diabo, ele usar, quando eu falo diabo, irmãos, porque o diabo normalmente não vai aparecer com ninguém não. Ele usa pessoas, como Deus também usa. Amém. Então Deus usa os seus e o diabo também usa os seus. Então quando você chegar em um lugar que Deus te tocar, fala da minha palavra. Fala aí, não preocupa com o que vai acontecer não. Você fala. Ainda que o inimigo se levante contra a sua vida, ainda talvez que alguém até fale contra você, não estou falando para você debater com a pessoa, mas fale, porque os apóstolos eles pregaram debaixo de perseguição, humilhação, e sabe o que eles falaram uma certa feita? Mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando tentaram calar eles disseram isso. Então vão tentar calar a mim, vão tentar calar a você. Mas a palavra de Deus não está presa. O Espírito Santo, ele é livre. Você também é livre. Ainda que você esteja preso, a palavra ela é livre. A palavra que você pronuncia, ninguém pode detê-la. Amém. Pastor, e se me prenderem? Se eles te prenderem, você vai continuar pregando até para preso na cadeia. Amém. E lá a gente vai converter. Eu estou dando aqui um exemplo como isso vai acontecer. E nem que não vai. A gente vive diante de tanta coisa, né? Então tem que ter isso em mente também. Não é? Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha só. Então é um privilégio para nós o quê? Sofrer por Cristo. E não apenas crer, porque não existe crer sem sofrer. Isso é contraditório. Então, olha só o que Paulo, pelo Espírito, fala aos Filipenses: foi-vos concedida a graça. Isso é uma graça, é um favor de Deus, é uma bênção de Deus, o nós crermos e sofrermos por Ele. Então, quando vier o sofrimento, o que o cristão tem que fazer? Avançar, continuar. Não é verdade? Acreditar. Porque as coisas acontecem para que nós, por exemplo, quando Paulo envia essa carta onde ele estava, vocês sabem, em Roma, preso. Ele estava preso e falando com os irmãos de Filipenses para que eles se alegrassem no Senhor. Aleluia. Pastor, como isso é possível? Porque ele tinha o Espírito Santo. Eu acabei de falar, a palavra não está presa, o Espírito Santo não está preso. O servo de Deus, ele pode estar aparentemente derrotado, porque, ou mesmo assim, ele ainda está na vitória. Você pode estar, para muitos às vezes, acabado, você pode estar detido, você pode estar vencido, mas se Cristo está com você, você vai profetizar vitória, você vai pregar alegria, você vai pregar salvação, porque o seu Deus é o Deus da salvação, dos presos, dos encarcerados, dos enfermos. O servo de Deus, ele chega na situação que não tem como ser revertida, e ele profetiza que vai dar certo, porque o Deus dele é o Deus da vitória, é o Deus da mudança, é o Deus do milagre, é o Deus que faz até mesmo o morto ressuscitar, que é mais que Deus não pode fazer, a não ser se a pessoa não quiser. Aí ele não pode, mas a pessoa querendo, ela deve realmente receber, e quem está pregando, pregue, profetize, porque Deus faz. Não é você ficar profetizando coisa para os outros de qualquer maneira, não. Eu acabei de falar, Paulo estava preso.
e falando com os irmãos assim, ó, alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. No mesmo versículo, ele fala isso 2 vezes. Mas por quê? Ele sabia que ele estava preso, mas ele precisava de ser um transmissor de alegria, porque a igreja precisa de ter alegria. A igreja, ela não é porque é perseguida, não é porque passa a prova, a igreja vai ter que viver, como eu tenho o hábito de falar, uma friagem espiritual. A igreja tem que viver no calor do Espírito Santo. Não é aquela doideira, não, da pessoa ficar fazendo loucura, não. É uma loucura espiritual na vida daquele que crê. Porque para quem não crê, é loucura a palavra do Evangelho, mas para quem crê, é o poder de Deus e a salvação. Amém? Verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes, que é o meu. Quer dizer, olha, combatam como eu, vocês estão vendo que eu estou combatendo. Então combate, a nossa vida é uma vida de quê? Feita de combate. Combate, luta. Só que há momentos também de vitória e de alegria. Aleluia. Em meio às lutas você vai se alegrando, você vai tendo a satisfação, o Espírito Santo vai te ensinando a ter prazer na obra de Deus. Amém. O negócio é entrar e prosseguir, sem olhar para trás. Glória. Não é? Porque eu estava falando com uma pessoa um dia desses, conversando com ela, aí eu vi que ela estava assim, psicologicamente desestabilizada, insegura. Eu falei, olha, a fé, ela não é uma garantia física que pode ser vista de algo que pode ser visto com os olhos físicos. A fé é uma garantia espiritual, você só pode ver pelos olhos da fé. Então, se você espera servir a Deus com coisas concretas, primeiro para depois você fazer, não é o que Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina primeiro crer e depois ver. Não é verdade? Então nós temos que ter esse entendimento para a nossa vida. Uma outra coisa que eu creio que vai dar tempo de falar aqui ainda é versículo de número, vamos lá, capítulo 1, versículo de número 9 ao 11, no mesmo capítulo 1, aí só mudar o trecho, né? Capítulo 1, verso 9 ao 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então, Paulo orava para que a igreja de Filipos, que era uma igreja que amava, para que o amor dela aumentasse mais e mais, no pleno conhecimento e percepção, e toda percepção, que é uma perfeita compreensão. Então, o nosso amor que aumenta mais e mais, ele não é um amor assim que vem do nada. Ele é um amor que aumenta mais e mais pelo conhecimento e a percepção da palavra, porque a palavra fala isso. Então a palavra nos ensina a colocar o amor em prática, nós vamos colocando, Deus vai operando e nós vamos compreendendo cada vez melhor, mais e mais. E isso só pode ser dado à pessoa que pratica, que exercita, não é? Às vezes tem pessoa que tem um potencial grande, mas ela se esbarra com essas questões de exercício. O exercício vai te levar a crescer mais e mais no amor e a compreender esse amor cristão que o Senhor quer que nós compreendamos. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para nós aprovarmos coisas, irmãos, que são de Deus, excelentes coisas que são de Deus. Se a igreja não estiver alinhada, ela vai aprovar o quê? O que é de Deus ou o que é do mundo? O que é contra Deus? Acaba às vezes aprovando o que é contra. Olha o ensinamento, não é? Então isso é para que nós aprovemos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis no dia de Cristo.
Quer dizer, para que no dia de Cristo o Senhor diga assim para nós: meu servo, pode entrar para o lugar que está preparado, porque você foi sincero. Você foi sincero. Você aprovou o que a minha palavra aprova. Então essa é uma mensagem contra a corrupção moral e espiritual, para nós avaliarmos as coisas de Deus e falarmos: realmente isso é de Deus. Porque, meus irmãos, tudo passa por isso também, por um amor perceptivo, para que aprove o que é da vontade de Deus e desaprove o que não é da vontade de Deus. Para isso a pessoa tem que ter essa conduta bíblica e espiritual, essa conexão com o Pai, para que nós não aprovemos coisas que são contrárias a Deus, não é? Verso 11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nós vamos fazer isso, cheios do fruto de justiça, o qual é o quê? Dado por Cristo para a glória de Deus. Então, quem que nos enche de fruto de justiça? Jesus Cristo, para a glória do Pai de Deus. Quem tem Jesus é cheio de fruto de justiça. Não tem como estar em Cristo e dar um fruto injusto. Tem como? Não tem. O galho, né, a vara só vai produzir o fruto que ela recebe ali da videira, aquele sumo que faz com que ela dê um fruto. Ela dá um fruto bom, não é verdade? Tudo isso nós temos que ter. E ainda assim, no capítulo 2, para nós encerrarmos e já entrarmos na celebração, verso 1: ó, se há, pois, alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, um profundo amor, né? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então a igreja tem que pensar o quê? Ele está falando coletivo aqui, ó. Completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então nós temos que pensar concernente às coisas de Deus de forma igual. Tenhais o mesmo, de novo, amor. Continua. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha só, nós lemos lá, unidos de alma. Agora nós estamos lendo de novo, não é? A igreja tem que ter o quê? Unidade, ter o mesmo sentimento. Verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, ou a si mesmo, melhor dizendo. Então, nós não podemos fazer nada por interesse que eu estou falando assim, né? Corruptivo, só querendo se beneficiar, aquele interesse, né? Corrupto. Esse é o interesse condenado pela Bíblia. E para que nós não façamos isso, nós temos que considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Interessante, Paulo que foi além, né? Considere eles superiores, cada um considere os seus irmãos superiores a si mesmo. Olha só, quer dizer, ele usa essa linguagem, por quê? Porque fazendo assim você não vai enganar seu irmão, você não vai passar para trás, você vai ter lealdade. Essa é a visão de Paulo, né? Não é que você vai deixar de amar você para amar seu irmão, porém é uma visão que nós temos que ter como corpo de Cristo, para que nós não tropecemos também. Verso 4 e último: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então ele encerra assim: a igreja, o irmão ele pode ter em vista só o que é seu, ao interesse de novo. Ele encerra esse fecho assim: eu posso pensar só em mim? Há espaço para isso na igreja de Jesus? É tudo coletivo, nesse aspecto falando. Tem coisas que são individuais, pessoais, outras são coletivas. Então a igreja, ela tem que aprender a viver no amor de Cristo. Porque a igreja que ama, que respeita, que procura ser sincera, ainda que com as suas falhas, é a igreja que vai ser aprovada por Deus.
e vai estar na glória do Senhor. É a igreja que ceia, como nós vamos ceiar aqui agora, mas ceia para salvação e não para condenação. Porque a Bíblia fala que quando nós ceiamos, nós estamos sendo julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então nós entendemos o que com isso? Os mais novos aqui sabem disso. O julgamento da igreja é qual? Ceia. Porque quando nós ceiamos, estamos sendo julgados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Quem ceia com fé não vai ser condenado. Quem ceia com fé, salvo é. Você crê nisso? Aplauda o Senhor nesta noite. Oh, aleluia! Glória a Deus! Se coloque aqui sobre os seus pés, você que pode, vamos orar aqui neste momento, né? Apresentar esses elementos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, neste momento tão alegre, tão feliz, que é, meu Pai, o dia em que o nosso amado irmão Paulo, ele se batizou. Ó Deus, nós tivemos essa alegria de ver o irmão ali descendo as águas. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor. E agora é o momento de nós fazermos a nossa reflexão, de nós orarmos, de nós, ó Pai, meditarmos com relação a tudo aquilo que fizemos, ó Deus, durante esse mês, porque nós habitualmente ceiamos uma vez por mês, e durante um mês certamente nós cometemos pecados, nós erramos, nós falhamos. É por isso que nós estamos aqui, para ceiarmos, ó Pai, com o nosso coração, com a nossa consciência, pedirmos perdão. Agora é o momento da reflexão, ó Deus, e é isso que nós vamos fazer. Em nome de Jesus eu consagro, meu Pai, o vinho e o pão ao Senhor, para que passem esses elementos a serem, a partir de agora, elementos espirituais para a nossa salvação, para a vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir o nosso irmão Francisco, evangelista Francisco, por favor. Ele vai repartir o pão, e a minha esposa vai repartir o vinho, como vocês estão acostumados. E todos aqui são batizados, então não carece de falar nada sobre o não batizado. Amém? Então pegue você o pão, o vinho, e possa começar a fazer a sua oração. Amém? Pode começar, melhor dizer, a fazer sua oração, sua reflexão, né? Para que nós peçamos perdão ao Deus que nos perdoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus, vai perdoando-nos dos pecados nesta noite, meu Pai. Pecados por atos, pensamentos e obras, ó Deus, que nós cometemos nas nossas falhas, ó Deus, mas Tu és misericordioso, Tu és o Deus do perdão e também da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, meu Deus, é que nós oramos, e também neste momento, ó Deus e Pai, estamos aqui pedindo perdão dos nossos pecados, meu Senhor e Deus, por tudo aquilo que fizemos que não condiz com a Tua vontade, meu Deus, com a Tua verdade. Às vezes nós falhamos, às vezes nós, ó Pai, nas nossas misérias carnais, acabamos cometendo falhas, mas é por isso que o Senhor instituiu a Santa Ceia em Cristo, para que nós pudéssemos, ó Pai, estarmos purificando no sangue do Cordeiro, com o qual nós somos purificados de todo pecado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, e que todos aqui de igual forma, meu Pai, sejam nesta noite perdoados, ó Pai, dos pecados, para que não haja condenação nenhuma do inimigo contra a nossa vida, meu Deus, meu Pai, que venha prevalecer, que venha, meu Pai, estar sendo aquilo que é a função dele, porque ele é o acusador das nossas almas. Ele é o nosso adversário, Ele é o que trabalha contra nós, mas o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós,
quem será contra nós? Aleluia. Bendito seja o teu nome, meu Deus, meu Pai. Assim nós pedimos perdão de todos os nossos pecados, ó Pai. Que nada fique, meu Deus, para trás. Que tudo venha a ser, nesta noite, lançado por terra. Todo mal que é em nós, todo pecado, todo ato contrário, para que pelo sangue de Cristo sejamos, ó Pai, purificados de todo pecado, como diz a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Se tiver alguém orando ainda, pode continuar, porque tem coisa que é muito particular, né? Mas se você já acabou de fazer a sua oração, erga o seu pão um pouquinho assim, diga como é o costume nosso: Senhor Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para morrer, para sofrer no seu corpo pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Quem orou com fé, coma do pão agora em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora você que já acabou de comer o pão, não precisa de erguer muito não. De igual forma, ergue o cálice e diga assim: meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário para a purificação da nossa vida, de todos os pecados, em nome de Jesus. Senhor, por meio deste cálice, eu renovo a minha aliança com o Senhor e cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Quem orou com fé, beba do cálice em nome de Jesus. Pode passar um momento agradecendo a Deus da forma de como você quiser e sentir no coração. Viver